Oi, então vamos à continuidade. Agora nós temos português, ciências e ensino religioso. Também tá bem legal, tá bem divertida essa atividade, não tá chata. Acredito eu que vocês vão gostar, porque tem umas imagens legais, né? Tem uns textos legais, tem os sinais de pontuação, que são coisas que a gente não tinha visto ainda totalmente. E vocês vão pensar bastante, isso é muito bom, né? Quanto mais a gente pensa, mais inteligente a gente fica. E lembrando que essas atividades, elas são avaliativas. O que significa? Que elas valem nota, tá? Então, mesmo que você fique em dúvida, faça. Qualquer coisa pergunta, manda um vídeo, manda uma mensagem, mas não deixe de fazer. Então, vamos ler ali o texto e vamos, para responder as atividades, a gente vai ler o texto, ok? Os objetos e seus materiais. Texto 1. Os objetos são fabricados a partir de diferentes materiais. Há objetos feitos de madeira, vidro, metal, louça, plástico, papel, entre muitos outros. A escolha do material para a produção dos objetos deve levar em conta o uso que fazemos deles. Por exemplo, eu acho que eu já falei na outra atividade sobre isso. Eu não posso fazer uma xícara de papel ou um guarda-chuva de papel, por quê? Porque eu tenho que levar em conta que a xícara ela tem que ser algo resistente, que não passe água, então impermeável, que não passe tanto calor, e o papel não dá. Ah, vou fazer uma de ferro. Também pensa uma xícara de ferro, ia ser pesada, ela ia esquentar, ia queimar minha boca. Isso é só um exemplo, são vários outros exemplos que a gente pode pensar do que a gente conhece. Então, por exemplo, papel não seria o melhor material para fazer a xícara de café, igual eu falei, ou a xícara para qualquer uso que você vai ter. Por quê? Assim como um guarda-chuva não protegeria da chuva, ok? Muitos objetos do nosso dia a dia são fabricados com materiais retirados da natureza, das árvores, por exemplo. É possível obter a madeira. Com ela se produzem móveis, casas, obras de arte e até mesmo o lápis que utilizamos para escrever. O vidro, os metais e a borracha também são fabricados com materiais retirados da natureza. Você sabia disso? Que o vidro e metais e borracha também são fabricados com materiais que a gente retira da natureza. Exemplo, se uma xícara fosse feita de metal, o exemplo que eu usei antes, esquentaria demais, podendo queimar quem tentasse usá-la, né? Ou se a gente fizesse uma roda, por exemplo, vamos colocar aqui, antigamente ela era feita de madeira, agora ela é feita de borracha, mas que outro material? Uma roda de ferro daria? Daria, mas pensa o barulho do ferro andando, né? Então, eles estudam qual componente usar para fabricar um objeto. E o que a natureza nos oferece? Nem sempre paramos para prestar atenção, mas tudo que usamos vem da natureza. Dela também vêm os materiais para fazer roupas, sapatos, bolsas, ferramentas e muito mais. Então, nós temos uma imagem ali onde nós temos uma família no momento de refeição. E aí a gente tem os indicadores com os nomes ali, por exemplo, talheres de metal, jarra de vidro, peixe, né? Sapatos de couro, panela de ferro, toalha de pano, vasilha de plástico e salada. Os materiais são diferentes. Cada material tem um conjunto de características como ser flexível, rígido, né? Se eu posso mexer ele ou não, né? Ser permeável a líquidos ou não, ser transparente ou opaco, ser resistente ao calor ou não, ser resistente ao frio ou não, ser resistente, ali tá errado, resistente a quedas ou não, ser duro ou macio, entre outros. Então, por exemplo, vou usar mais uma vez o exemplo do guarda-chuva. O guarda-chuva ou sombrinha, qualquer um que a gente for utilizar, eles são feitos de quê? Não sei se é alumínio, e aquele tecido do guarda-chuva, ele é um tecido que ele é macio, ele não é pesado, mas ao mesmo tempo ele é impermeável, ele não deixa a água passar.
Então, não tem como ser feito de outro material onde ele seria pesado, onde a água passaria. Então, ele é perfeito, certo? Esse é só um exemplo. Fora as outras coisas, tudo que você usa, pensa em um chinelo, um tênis, né? Se fosse feito de outro material, como que seria? Seria muito desagradável se a gente começasse a fabricar coisas sem pensar, né? Não teria nem como, no bem-estar de quem vai estar usando. Então, ali eu coloquei para vocês saberem, ó, flexível, fácil de dobrar, rígido, difícil de dobrar, permeável, que deixa passar, então pode deixar passar a água ou o líquido. Ao fabricar um objeto, é pensado como ele será usado e a partir daí é escolhido o material que tem as características de que precisamos. Exemplos: a cadeira, madeira, metal ou ferro. As janelas, essas podem ser vidros para passagem de luz, madeira ou metal. Pneus de borracha e roupas de tecidos. Certo? Texto 2. Sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são um conjunto de sinais gráficos que ajudam a organizar os textos. São utilizados, entre outras funções, para marcar pausas e para representar entoação. Então, se eu ler um texto sem nenhuma pontuação, eu não vou entender nada. Por quê? Porque eu não vou saber o momento de dar uma pausa numa vírgula, uma pausa no ponto final, uma admiração no ponto de exclamação ou até mesmo uma pergunta, né? Por isso que existem os sinais de pontuação, para a gente conseguir dividir o texto da melhor forma possível. Então, ponto final. Indicado uma pausa longa e acaba uma frase. Se eu escrevi uma frase, eu tenho que pôr o ponto final. Terminei a frase, ok. Se ali é ponto, eu vou colocar ponto final. A vírgula assinala uma pausa pequena e separa elementos da frase. Então, eu não vou dar uma pausa tão longa se eu estou lendo um texto quando tem uma vírgula, como o ponto final. Mas eu dou uma pausa, eu não leio corrida a frase, certo? Ponto e vírgula indicam uma pausa longa, mas não acaba uma frase. Nunca acabo a frase com ponto e vírgula, nem com vírgula. Ponto de exclamação. Termina uma frase que exprime admiração, surpresa, alegria. Então, comece a observar nos textos que a gente vai lendo, que vocês vão lendo, aonde tem esses sinais de pontuação. E veja se realmente faz sentido. Ah, realmente aqui está causando admiração, achei um ponto de exclamação. Vou ler essa frase. Ela está causando surpresa, alegria, admiração? Aí começa a questionar e começa a ver que vocês vão entender. E vão ver que realmente tem sentido, faz sentido. E dessa forma, vocês vão gravando o porquê de cada significado, de cada sinal, ok? Ponto de interrogação indica uma pergunta, isso é muito fácil. E reticência? Vocês lembram que eu falava no começo do ano de reticências e alguns não sabiam o que era? São 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos a gente vê muito nos textos, eles marcam a interrupção de uma frase. Às vezes a gente deixa ali uma frase, a gente lê com reticências e deixa assim a entender que, né, ela foi interrompida, que vai ter mais ou que teve mais. A gente fica usando a imaginação naquela frase, tá? 2 pontos. Introduzem uma fala, uma explicação ou uma enumeração, né? Eu não vou ficar falando exemplos porque sem vocês verem não fica legal. Mas 2 pontos, quando alguém vai falar, então Pedrinho disse. Aí vai ter 2 pontos e daí entra o travessão. Introduz uma fala. Então, quando o Pedrinho vai falar, depois dos 2 pontos eu uso o travessão. É quando alguém vai falar, tá bom? Num diálogo, num texto onde há um diálogo, 2 pontos para indicar que vai haver uma fala. E o travessão quando a pessoa começa a falar, ok? Então, vamos lá. Número 1, observe os sinais de pontuação acima e as explicações sobre cada um. Escreva uma frase com cada sinal abaixo. Então, você vai fazer uma frase para mim com um ponto de interrogação, a outra com ponto de exclamação, a outra frase com um ponto final e outra com 2 pontos. Lembrando de olhar ali as explicações para você não se confundir, tá? Número 2, retire do texto os objetos e seus materiais. Uma frase com ponto final. Retira do texto. Aqui nesse texto,
os objetos e seus materiais, vocês vão procurar uma frase que tenha ponto final. Muito fácil. Vão lá, copiem a frase todinha, escrevam ali na linha e não esqueçam do ponto final, tá bom? Número 3. No texto encontramos uma frase com ponto de interrogação. Copie esta frase e explique o uso desta pontuação. Então, vocês vão copiar a frase ali e vocês vão explicar ali embaixo por que teve o ponto de interrogação nessa frase. Muito fácil, né? Número 4. Observe a palavra material e responda. A. Quantas sílabas ela possui? Vamos lá. Material. Quantas sílabas ela possui? Vocês sabem isso, bem fácil, né? Letra B. Escreva uma palavra iniciada com a segunda sílaba desta palavra. Qual é a segunda sílaba? Procura a segunda sílaba e pensa numa palavrinha que inicia com essa segunda sílaba ali. Letra C. Qual sua última sílaba? Veja ali qual que é. A gente fez até uma atividade trabalhando algumas palavrinhas que tinham essa última sílaba ali. E letra D. Quantas letras ela tem? Fácil, né? Letra E. Quantas sílabas? E letra F. Separe-a em sílabas. Aqui vocês vão separar essa palavra em sílabas. Se eu vou separar, eu uso um tracinho, não esqueçam, tá? Agora, número 5, leia as palavras abaixo. Vidro, metal, louça, papel e ferro, ok? Letra A. O que essas palavras têm em comum? Aí eu tenho um parênteses ali que fala, todas têm 2 sílabas. Se você acha que é isso, assinala ali. De baixo fala, todas começam com a mesma letra. Será que é isso? O outro ali do ladinho fala, todas têm 5 letras. Se você acha que é isso, assinala. E todas são nomes próprios. O que é nomes próprios mesmo? São nome de pessoas ou cidades, lugares, né? Tem algum nome próprio ali? Então, vamos ver. Número 5. Separe as sílabas das palavras abaixo. Então, diferentes, metal, exemplo, objetos, escolha e produzem. Então, vão separando as sílabas, tá? Conforme vocês acham que é. E a número 6, alguns sapatos são feitos de couro. Você sabe de onde vem o couro? Assinale com um X a alternativa correta. De alguma plantação, de animais como bois e vacas. O que vocês acham? Será que a gente planta um pé de couro e nasce? Daí seria legal se já nascesse com o sapato, né? Então, vamos pensar e vamos assinalar ali. Número 7. Já as panelas podem ser feitas de barro, ferro, alumínio, entre outros materiais. Assinale 2 características desses materiais que os fazem ser usados na fabricação de panelas. Então, nós temos ali algumas características. Primeira, resistentes. Será que a panela tem que ser resistente? O que vocês acham? Depois, a outra característica, moles. Vocês já viram uma panela mole? É legal? Outra característica, impermeáveis. Lembrando que impermeável é quando não deixa o líquido passar. A panela ela é impermeável, ela tem que ser impermeável. O que vocês acham? Macias. Vocês já viram uma panela macia? E a outra, ásperos. O que vocês acham? Assinala ali o que vocês acham que é. E a 8. Atualmente, muitas vasilhas usadas na cozinha são de plástico, mas nos anos 1950 elas eram feitas de vidro. Letra A. Escreva 2 características comuns ao vidro e ao plástico que são importantes para o seu uso em vasilhas na cozinha. Então, vocês vão pegar 2 características comuns ao vidro e vão escrever aqui vidro. Aí coloca as 2 características ali. E depois, plásticos, as 2 características que vocês acham importantes e comuns ao plástico, tá bom? Número 9. Escreva o nome de 2 objetos que são feitos com material flexível. Lembra o que é flexível? Fácil de dobrar. Material rígido. Rígido é algo que não se dobra. E material permeável. Permeável é um material que a água ou líquido pode passar. Então, você vai escrever o nome de 2 objetos, não é um, são 2, tá?
Lembrando, vale nota. E número 10, escreva uma lista de objetos que são feitos com alguns materiais retirados da natureza. Então, você vai fazer uma lista para mim com objetos feitos com madeira, objetos feitos com metal, objetos feitos com plástico e de papel. Pensa aí, com calma, o que pode ser feito ali. Uma lista, não é um apenas de cada. Devemos elogiar sempre, ofender nunca, cuidar com o que falamos às pessoas, mesmo que sejam verdades, elas podem ofender e machucá-las. Temos que buscar olhar as qualidades e elogiar as pessoas por isso. Então, qualidades a gente já viu várias vezes o que é, né? Ah, ele é um menino de olhos azuis, né? Ele é um menino muito bom, meigo, atencioso, carismático. Então, isso tudo são qualidades. E o que a gente tem que cuidar para não ofender? Ai, como você tem um pé grande. Nossa, você usa óculos, você é 4-olho. Ai, o teu cabelo é espetado. Então, a pessoa, ela pode se ofender com isso. Vamos procurar ver as qualidades, as coisas boas e elogiar para que elas fiquem felizes, né? E nunca, jamais ofendidas com o que você falar. Pensa que se alguém te elogiasse, você ia gostar, certo? Então, começa por você. Comece elogiando as pessoas. Começa vendo o que elas têm de bom e vai elogiando. E vai que todo mundo começa a perceber e começa a elogiar você também. Então, aqui nessa atividade, você vai escrever 3 qualidades suas, você, 3 que você tem. Se você não consegue achar suas qualidades, pede ajuda para a mãe e para o pai. 3 qualidades da sua mãe e 3 qualidades da sua professora. Quero ver agora, hein? Quero só ver o que vocês vão escrever. E a letra B. Nessa semana, iremos praticar a ação de elogiar. Elogie 3 pessoas com quem você conversar e conte qual foi a reação de cada uma delas. Olha só que legal! Então, você vai escolher 3 pessoas e você vai elogiar, mas, né? Você vai chegar e vai dizer, nossa, como você tá bonita hoje, como seu sorriso é lindo, não sei. Escolha alguém e veja o que você tem para elogiar. E você vai colocar aqui quem você elogiou, a minha prima, a minha avó. E qual é a reação? Ela ficou muito feliz, ela ficou surpresa. Enfim, vão praticando ali a ação do elogio e coloca aqui pra gente ficar sabendo o que aconteceu, tá bom? Beijão, então, e até mais. Qualquer dúvida, chama a prof aí, tá?